Olá, alunos EBERJ, sou Pedro Coelho, defensor público federal e professor aqui da casa. E estamos aqui nesse módulo de Lei de Drogas, Lei 11.343. Conforme combinado lá desde o início, apesar da lei ser dividida em 3 pontos, a parte de política pública e administrativa, a parte de direito material e de direito processual, de acordo com o acertado, estamos nesse módulo abordando a parte de direito material, que eu espero concluir no nosso encontro de hoje, e para no próximo encontro a gente abordar fundamental e exclusivamente os detalhes de aspectos processuais e procedimentais da Lei 11.343 e assim, quem sabe, finalizar esse módulo. Ah, Pedro, mas é muita coisa de processo penal, da parte processual? É e não é, porque muita coisa a gente já estuda nas aulas de processo penal e nos livros e quando a gente estuda efetivamente o processo penal. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai revisar de maneira rápida alguns aspectos e fazer os apontamentos das peculiaridades e tratamentos diferenciados da lei de drogas. Se não der tempo, sem nenhum prejuízo e nenhum acréscimo para vocês, claro, a gente grava mais um encontro, mas eu espero que isso não seja preciso. Nesse sentido, vamos avançar para finalizar o aspecto do direito material. Iniciamos ainda já esse encontro analisando ainda alguns tipos específicos trazidos lá na Lei 11.343. Vencido todos os aspectos mais relevantes do artigo 33, passamos a analisar agora o tráfico de maquinário. Mais uma vez, estamos aqui diante, de certa maneira, de uma criminalização de um ato preparatório. Nesse contexto, eu quero destacar aí a leitura rápida aqui do caput do dispositivo. Percebam aqui também que todas aquelas qualificações por mim mencionadas, tanto no artigo 28 como no artigo 33, se é um crime plurinuclear, tipo penal misto alternativo, tudo aquilo ali também vai ser aplicado aqui. É um plurinuclear, basta ver a quantidade de verbos consubstanciados no dispositivo. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, o quê? Droga? Não. Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Aqui, pessoal, presta muita atenção, tá? Tem que atentar para um aspecto que às vezes a gente escorrega. Se seu examinador for maldoso, ele vai colocar uma situação em que foi apreendido uma balança de precisão. Cuidado, tá, pessoal? Se você tem uma balança de precisão, obviamente, essa conduta ela não é criminal, ela não é crime algum, não é infração penal alguma, aliás, não é infração alguma. O que não pode, claro, é ter uma balança de alta precisão voltada para o controle da produtividade ou da produção ou organização da venda da droga. Não é apenas o maquinário especificamente, é o maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação da droga, tá? Então tem que ter muito cuidado que não é a gente aqui que vai ter a preocupação de olhar o destino, aliás, apenas o maquinário especificamente envolvido. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai dizer, olha, quem tem uma balança de alta precisão vai ficar passível de punição pelo artigo 34. Precisa ter a balança de alta precisão somada a evidências de que ela teria essa destinação ilícita. Estamos aqui, conforme eu já disse, de uma exceção. Por quê? Porque é a punição dos atos preparatórios. No intercrimes, a gente mencionou isso na aula passada, basicamente temos 4 fases: a cogitácio ou cogitação, os atos preparatórios, e esses dois, como regra, elas não são esses dois
dessas duas etapas, como regras, elas não são passíveis de punição na seara criminal. O crime, propriamente dito, ele passa a se materializar a partir da execução, que é a terceira fase, ou seja, cogitação, atos preparatórios ou preparação, execução, e aqui passa a ser interessante para o direito penal, e, por fim, claro, a consumação. Esse é o caminho do crime, esse é o iter criminis. Contudo, excepcionalmente, o legislador traz situações em que há a punição autônoma dos atos preparatórios. É por isso que a gente trabalha como exceção. Em regra, os atos preparatórios eles não são puníveis na seara criminal. Contudo, se houver previsão típica de crimes autônomos de caráter excepcional, isso passa a ser permitido. Aliás, isso vem sendo cada vez mais uma tendência, infelizmente. Essa tendência está completamente passível de crítica, mas não há que se falar em impedimento ou inconstitucionalidade da medida. Agora perceba, se eu estou praticando, aliás, se eu estou criminalizando um ato preparatório, eu preciso ter a maldade e a atenção de perceber quando esse ato preparatório ele vai compor o encadeamento fático objetivo lógico para a conduta em si. Pedro, não entendi não. Vou dar um exemplo e a coisa vai ficar bem mais simples. A dúvida que eu quero colocar para vocês é, olha, eu tenho o ato preparatório do tráfico de maquinário do 34. Eu tenho o tráfico de droga propriamente dito do 33. Imagine a seguinte situação, que eu lá na minha casa, juntamente com toda a minha família, a gente tem uma verdadeira fábricazinha de reprodução e produção de droga e organização lá do mercadozinho que a gente se mantém ativo. Então, digamos lá que eu tenho uma balança de alta precisão, eu tenho uma peneira, eu tenho uma peneira muito boa, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma geladeirinha em que eu guardo a matéria-prima da droga, eu tenho vários maquináriozinhos que me ajudam na produção e na organização do meu comércio de droga. Beleza, Pedro, mas você percebe que eu não só tenho o maquinário, eu tenho o maquinário e pratico a atividade de traficância lá do artigo 33, perfeito? Imagine que a polícia dê uma batida na minha casa, me prenda, haja uma denúncia e o Ministério Público requeira a condenação do tráfico de droga combinado em concurso com o tráfico de maquinário. Essa conduta, esse pedido, ele é correto? É óbvio que não, tá, pessoal? Por quê? Porque o maquinário nessa situação, ele é meio imprescindível para que materialize a conduta finalística, qual seja o tráfico de droga. Eu utilizo não de caráter com caráter autônomo esse maquinário, eu utilizo voltando-me à prática do delito de tráfico. Nessa situação, a gente precisa registrar que o entendimento segundo o qual há uma relação, destaque isso no seu material, de subsidiariedade do artigo 34 em relação ao artigo 33, tráfico. Ou seja, haverá punição do tráfico de maquinário do artigo 34 da Lei de Drogas só e somente só quando não estivermos diante de fato punível autonomamente com o crime de tráfico do artigo 33. Não sou eu que está dizendo isso. Vê aqui com o material, vê aí o precedente que eu colacionei. A nítida relação de subsidiariedade entre os tipos penais descritos no 34 e 33 da Lei de Drogas. De fato, o tráfico de maquinário visa proteger a saúde pública ameaçada com a possibilidade de a droga ser produzida, ou seja, tipifica-se conduta que pode ser considerada como mero ato preparatório. Portanto, a prática do artigo 33 caput da Lei de Drogas absorve o delito capitulado no 34 da mesma lei, desde que não fique caracterizado contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta. Ou seja, se estivermos excepcionalmente numa situação em que mais de um bem jurídico esteja sendo violado, o que é muito improvável nem na relação
tráfico de maquinário e tráfico de drogas, aí tudo bem, vamos supor que na minha casa seja encontrada apenas o tráfico de maquinário. E aí eu posso responder, 3 meses depois eu estou livre, leve e solto e me encontram vendendo droga na esquina. E aí nessa situação eu posso pode haver um concurso material, um concurso de crime entre tráfico e o artigo 34. Mas é muito raro, em um mesmo contexto fático, a gente deve se lembrar desse caráter de subsidiariedade prevalecendo o artigo 33. Era isso que eu tinha para falar do artigo 34. Agora, uma questão, ou um artigo, ou um dispositivo muito, mas muito frequente, dos mais importantes e relativamente simples da lei de drogas, muito frequente em provas de concurso público da primeira fase, mas sobretudo na segunda fase, é a associação para o tráfico. A gente tem algumas peculiaridades e alguns aspectos sobre os quais valem conversar ou vale tecer algumas considerações desse artigo 35 da Lei 11.343. Vê o que é que esse crime ele traz na sua abstração típica da lei. Associarem-se 2 ou mais pessoas com o fim de praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes do artigo 33 caput, parágrafo 1º e 34. Reclusão de 3 a 10 anos e pagamento de multa. Nas penas do caput deste artigo, incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no artigo 36, que é o financiamento do tráfico. Vamos por partes aqui, tecendo as informações ou os pontos mais importantes para a sua preparação. Primeiro de tudo, pessoal, a gente está diante de um crime de concurso necessário. O que é um crime de concurso necessário, Pedro? É que não há como se cogitar a sua materialização sem a existência de um concurso de pessoas. Não há como se cogitar a sua materialização e tipificação sem se cogitar da pluralidade de agentes. Portanto, registre no seu material que a associação para o tráfico exige, no mínimo, 2 pessoas. E aí eu vou te trazer rapidamente uma escala evolutiva, trabalhando 3 dispositivos diferentes. A associação para o tráfico, a associação criminosa e a organização criminosa. Essa análise, pessoal, não é só no que tange a esse requisito objetivo do quantitativo de pessoas mínimas para a consumação do delito. Acabei de dizer, artigo 35, Lei 11.343, a associação para o tráfico. Eu preciso de quantas? 2 ou mais pessoas. Artigo 35, pode criar sua tabelinha aí ou suas anotações. 2, artigo 288 do Código Penal, tá? A antiga conduta que qualificava-se como quadrilha ou bando. Hoje é artigo 288, associação criminosa. Não é associação para o tráfico, é associação criminosa 288. Qual é o mínimo do quantitativo de pessoas para a consumação do 288? 3, está lá, 3 ou mais pessoas. Associação para o tráfico 2 ou mais, associação criminosa 3 ou mais. E por fim, Lei 12.850 traz lá finalmente a pacificada conceituação do que é uma organização criminosa, e inclusive tipifica pela primeira vez de maneira expressa o crime de organização criminosa. E para a consumação desse delito será imprescindível necessariamente o que? 4 ou mais pessoas. Então, evolutivamente, a associação para o tráfico 35, Lei de Drogas, 2 ou mais pessoas, associação criminosa 288, Código Penal, 3 ou mais pessoas, e organização criminosa, Lei 12.850 de 2013, 4 ou mais pessoas. Com essa tabelinha você não erra mais. Então, o primeiro requisito, o objetivo, a gente já venceu. Mas o segundo, e por isso ele se caracteriza como um crime de concurso necessário. O segundo exemplo, ou o segundo ponto, e esse sim é mais importante, é daqueles que eu quero que você crave na sua mão, na sua testa, mas sempre que você ouvir falar em associação
associação para o tráfico, eu quero que você já automaticamente associe esse binômio, que é o binômio da estabilidade e permanência. Pessoal, esse binômio é ele quem vai caracterizar e ser analisado à luz do espectro subjetivo dos agentes envolvidos, dessas duas ou mais pessoas. Por quê? Porque é ele o ponto nodal de diferenciação do crime de associação para o tráfico para o crime de concurso, para a situação de concurso eventual de agentes. Por quê? Porque ainda que seja cometido um único delito, ou mesmo, ainda que não se venha a materializar efetivamente a consumação de um único delito de tráfico, o que a gente vai ter que analisar para a verificação do artigo 35 é que aquela união ou aquela reunião era permanente e estável. O ânimos do agente preenchia esses requisitos. Se tiver preenchido esses requisitos de estabilidade e permanência, restará qualificado ou materializado o crime de associação para o tráfico. De outra sorte, diferenciando essa ideia com o concurso eventual de agentes, ausente a estabilidade ou permanência, caracterizada que aquela união era pontual e não perene, a gente vai estar aqui diante de uma situação de concurso de agentes. Beleza, pessoal? Tranquilo, o que eu quero que você, de novo, lembre falou em associação para o tráfico, duas ou mais pessoas e estabilidade e permanência, binômio da associação, excelente que a gente case isso com o aspecto subjetivo. Uma observação, imagine o seguinte, imagine que a gente esteja diante de uma reunião estável e permanente entre uma pessoa de 30 anos e um menor de 16 anos. Pode estar caracterizado o crime de associação para o tráfico, muito cuidado aqui, tá, pessoal? Presta atenção no que eu vou te dizer, que isso cai muito em prova, eu quase esqueço de trabalhar aqui. Olha, o fato de um agente imputável estar associado de forma estável e permanente com um inimputável de 16 anos não afasta a caracterização da associação para o tráfico. Dito de outra maneira, esse maior, desde que preenchidos os demais requisitos, estabilidade e permanência para a prática de crime de tráfico, poderá ou, na verdade, deverá ser punido em razão do artigo 35. Dito de outra maneira, não me interessa se dentre essas duas ou mais pessoas existe um inimputável, se a maioria é inimputável, se o pessoal é menor de 18 anos, pouco me importa. Se um único tiver mais de 18 anos e, portanto, for imputável, responderá pelo crime de associação. E o menor, Pedro? Lógico que não, porque o menor, como o próprio nome já diz, ele é, como a própria ideia já diz, ele é inimputável e não responde por delito, tá? Por crime. Vai responder lá por ato infracional. Mas aí vocês analisam isso lá nas aulas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, o último tema dentro dessa associação para o tráfico é: se admite a aplicação da causa de diminuição de pena do parágrafo 4 do 33 ao crime de associação para o tráfico? Não, tá, pessoal? O STJ diz que tem lógicas completamente distintas. O parágrafo 4º, você precisa ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e não compor ou integrar organização criminosa. Aí, na leitura do Superior Tribunal de Justiça, aquele que tem a reunião estável e permanente traz sim elementos de que a atividade criminosa faz parte da sua dedicação prioritária. Por isso, de acordo com os tribunais superiores, não se aplica ao crime de associação para o tráfico do artigo 35 a causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, que a gente já viu e estudou de maneira exaustiva. Artigo 36 consubstancia um outro crime também muito importante e relevante: financiamento para o tráfico. Lê comigo na tela. Artigo 36 diz que financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos lá no artigo 33, caput 1
1, parágrafo 1º e 34, ou seja, de tráfico de droga, enseja-se, durma com um barulho desse. Ó a besteirinha, reclusão de 8 a 20 anos e pagamento de multa. A pena aqui, meus amores, é mais severa do que o próprio tráfico, para ver como como o nosso legislador queria coibir duas coisas, né? Queria coibir o financiamento, que não consegue, e estava muito doido, porque o financiamento para o tráfico ser mais grave do que o próprio tráfico é, no mínimo, bastante polêmico. Mas, falando em polêmica, para o seu concurso não vão perguntar esse tipo de polêmica, vão perguntar outro tipo de questionamento, outro tipo de polêmica. A primeira de tudo, anote aí, o financiamento ou custeio do tráfico, ele é sim uma exceção pluralista à teoria monista unitária. Putz grila, Pedro, não entendi absolutamente nada do que você quis dizer. Presta atenção aqui, pessoal. O que é a teoria monista? A teoria monista, antes que você me pergunte, ela é a regra dentro do nosso sistema penal brasileiro, tá? E a teoria monista é aquela pela qual indica-se que todos os coautores de determinada conduta, eles responderão pelo mesmo crime previsto abstratamente na legislação. Certo, Pedro? Então vai ser todo mundo igual? Não. A variação vai ser na medida da sua culpabilidade. Então a regra, teoria monista, todo mundo responde pelo mesmo crime, mas na medida da sua culpabilidade. Vai ter o autor principal, os autores secundários, os partícipes, enfim, o juiz caberá analisar a culpabilidade de cada um, por isso que não raro a gente percebe, identifica numa ação penal que tem 10, 12 acusados pela mesma conduta, muitas vezes a condenação é pelo mesmo crime, mas a dosimetria da pena, o quantum da pena que cada um recebe é diversificado, é justamente um reflexo da teoria monista. Só que exceções há em que o legislador, ele excepcionalmente, ele traz algumas peculiaridades, e mesmo que dentro do mesmo contexto fático, de semelhante contexto fático, alguns dispositivos, em razão da especialidade, se amoldam melhor à situação daquele que seria coautor ou partícipe, que termina ficando com uma pena ou com um tipo seu para chamar de seu autonomamente. Tirando a brincadeira, é justamente isso que acontece no artigo 36. E por que isso é muito relevante? Isso ainda era mais relevante lá nos idos de 2006, quando essa lei 11.343 adveio. Por quê? Porque esse crime de financiamento para o tráfico, ou do tráfico, né? Ele não existia na Lei 6368 de 76. E justamente na época, você pode estar perguntando, quer dizer que lá era legal, eu podia sair financiando o tráfico, que, opa, não tem tipo penal. Lógico que não. Por quê? Porque entra justamente na lógica da teoria monista. Você, ao financiar o tráfico, você está contribuindo em maior ou em menor grau para a prática de tráfico de droga, para a prática de uma conduta delitiva. Se você está contribuindo em algum grau para a prática de uma conduta delitiva, vai ser observada aí a teoria monista unitária, e você, à luz do grau e da intensidade da sua culpabilidade, vai responder por aquele delito. A partir da Lei 11.343, se eu não trafico, mas dou um dinheirinho lá para a galera traficar, para ter objetivos aí, ou meus intentos aí são vários os intentos, eu posso querer lavar dinheiro, posso querer, enfim, são vários os interesses que podem justificar esse financiamento. O fato é que eu não vou, nessas situações, responder pelo artigo 33, mas sim vou dançar, porque vou responder pelo artigo 36, que, conforme a gente viu, tem uma pena ainda maior, de 8 a 20 anos. Beleza? Beleza, compreende isso, Pedro. Aí a polêmica maior que vai cair na sua prova é agora. Imagine a seguinte situação, porque eu falei aqui para vocês, olha, imagina, eu sou um grande empresário e, sei lá, quero especular, quero lavar dinheiro, e aí dou um dinheirinho aqui para o pessoal da EBEG fazer um tráficozinho naquelas horas vagas e tudo mais, e aí eu saio dando dinheiro. Mas eu não
sujo minhas mãos, eu não me envolvo com tráfico, eu sei que é para tráfico, mas não quero saber o que é que está acontecendo, aqueles danados, aqueles 18 verbos lá do artigo 33, me dá até urticária, eu não gosto, não quero saber, tal, não sei o quê. Ou seja, eu não pratico tráfico propriamente dito. Praticaria se a gente estivesse na teoria monista, mas eu acabei de dizer que é uma exceção à teoria monista. Eu vou ficar impune? Não. Se o MP descobrir, vai me denunciar pelo artigo 36. Mas vamos mudar um pouquinho o exemplo. Imagine que eu financie, sou um empresário, tal, e financie ou o pessoal da EBEJ ou o pessoal de qualquer lugar a atividade do tráfico. Mas dessa feita eu boto a minha mão mesmo. Por quê? Porque eu quero controlar como é que está o mercado, eu agora quero negociar com o fornecedor, eu estou lá direto como no varejo, fiscalizo, eu quero saber se é o nome de todo mundo, ou seja, toco realmente o negócio e sou traficante para bater no peito e seguir, ainda boto um dinheirinho bom para fomentar a atividade. E nesse caso, ou seja, eu além de ser traficante, eu estou financiando o tráfico. É o que a doutrina e a jurisprudência chama de autofinanciamento. Por quê? Porque eu estou dando dinheiro para que eu mesmo possa traficar de acordo com a minha estrutura. Feita essa consideração, eu quero fazer a seguinte pergunta. É possível o concurso material de delitos entre tráfico de droga e o financiamento, dito de maneira mais objetiva? Eu posso ser acusado e, ao fim e ao cabo, condenado pelo crime do artigo 36 e o artigo 34 quando eu me autofinanciar? Segura um pouquinho aí que eu vou te dar a resposta. Antes, me lembrei aqui justamente de fazer uma outra diferenciação. Eu posso, lá em relação ainda, voltando ao artigo 35, eu posso, pode haver concurso material entre a associação e o tráfico. Pode, tá, pessoal? Toma muito cuidado aqui, porque o fundamento simbólico fundamental é a diversidade de bens jurídicos em que se tutela. Se a gente já viu o bem jurídico tutelado pelo tráfico é o quê? A saúde pública. De outra sorte, qual é o bem jurídico tutelado pela associação para o tráfico? Cuidado, tá? Não vá dizer que é saúde pública. De acordo com a doutrina majoritária e a jurisprudência dos tribunais, esse artigo 35 ele se debruça para tutelar o bem jurídico da paz social. Veja que bonito. De um lado é a paz social, de outro é a saúde pública. E aí, por isso, sobretudo por isso, é possível ao concurso material, é possível alguém ser, e não só possível como frequente, ser condenado pela associação para o tráfico, combinado com o 33, tráfico de droga. Fecho parênteses e volto à minha pergunta. Minha pergunta era, se eu me autofinancio, isso vai ser um concurso material de delito? Toma muito cuidado aqui, pessoal. Por quê? Porque os tribunais superiores têm dado tratamento muito interessante aqui, com o qual eu concordo e também é bem favorável à defesa e faz todo sentido, qual seja a impossibilidade da condenação em concurso material pelo 33 e pelo 36. Dito de maneira mais objetiva, se eu me autofinancio para o tráfico, eu vou ser condenado pelo tráfico e não pelo meu autofinanciamento. Esse artigo 36, ele se volta, conforme a gente vai ver, para o financiamento da atividade de traficância alheia. Se eu mesmo for traficante, eu não vou responder. Pedro, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Essa, pessoal, foi a própria vontade implícita do legislador. E por que eu posso falar isso? Por que o STJ fala isso? Por que o Supremo fala isso? E porque a doutrina, claro, também fala isso. Porque no artigo 40, que a gente vai estudar mais à frente, a gente vai ver que o legislador, ele trouxe, dentre as causas de aumento de pena ali delineadas, no inciso 7º do artigo 40, uma causa de aumento para o traficante que financiar a atividade de traficância. E na interpretação que foi conferida pelos tribunais superiores e por boa parte da doutrina, o objetivo aqui é que o autofinanciador do tráfico, ele seja punido pelo tráfico com causa de aumento de pena em razão do financiamento lá do artigo 40, inciso 7º. Beleza? Lê comigo aqui esse precedente. Impossibilidade de concurso do artigo 33 e 36 da Lei de Drogas.
O financiamento ou custeio ao tráfico é delito autônomo aplicável ao agente que não tem participação direta na execução do tráfico, limitando-se a fornecer recursos necessários. Na hipótese de autofinanciamento, não há a falar em concurso material entre crimes de tráfico e financiamento, devendo ser o agente condenado pela pena do 33 caput com uma causa de aumento do artigo 40, inciso 7º da Lei de Drogas. Recurso especial 1.290.296 do Paraná, sexta turma. É esse o entendimento majoritário. Leia aí o artigo 40, inciso 7º, causa de aumento de pena, o agente financiar ou custear a prática do crime. Autofinanciamento é tráfico de droga combinado com o artigo 40, inciso 7º. Vou esquematizar aí para vocês as conclusões. Essa é o que eu quero que você não termine essa aula, pelo amor de Deus, sem saber. Por isso eu estou te dando o creme de la creme para o que você dividir em 3 pontos. Se você souber disso, pronto, para mim já deu. Para mim já deu e para você também, em relação ao 36. Vamos lá. O crime do 36 dirige-se àquele que não tem participação direta no tráfico de droga. Lembra? O empresáriozão que financia o tráfico para lavar dinheiro, para fazer o que quiser, mas ele financia o tráfico, mas ele não se envolve com o tráfico. Ele tem a menor ideia do que está acontecendo, ele não tem o menor controle ou gestão da atividade da traficância. Certo? Beleza. Aqui a gente pode até imaginar, não estou dizendo que acontece, mas a gente sabe que acontece, alguns políticos que eles não atuam diretamente no tráfico, mas são financiados pelo tráfico e, a partir da sua atividade, a campanha dele é financiada pelo tráfico, ele é inserido no poder público, ganha influência e, consequentemente, dinheiro, e esse dinheiro é revertido para o financiamento da atividade de traficância. Esse é um bom exemplo do artigo 36, desde que ele não atue efetivamente no tráfico de droga. Por quê? Porque caso ele atue no tráfico de droga, ó, aí a segunda dica, deve incidir a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 7º da Lei 11.343. Por ser delito autônomo, presta atenção, o artigo 36 ele constitui-se como uma exceção pluralista à teoria monista e, quando houver autofinanciamento, haverá incompatibilidade com o concurso material. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos avançando comigo para o artigo 37, já a gente termina. Esse é o último, acho eu, crime que eu pensei e selecionei para vocês. Depois a gente vai analisar aspectos relacionados à dosimetria da pena e aí a gente deixa a parte de processo de maneira bem organizada para a próxima aula, que eu acho que a gente consegue finalizar. Se não conseguir, a gente volta para um novo encontro. Colaborador ou informante do tráfico. Pessoal, presta atenção, tá? Colaborar, artigo 37, como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes de tráfico de droga. Pena de reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de multa. Pedro, quem é esse colaborador? Pelo amor de Deus, quem é esse colaborador? Pessoal, a gente tem que lembrar que esse colaborador é, por exemplo, o informante, o olheiro, o fogueteiro. Não sei se vocês estão familiarizados não com a droga, né, pelo amor de Deus, mas com o cenário de tráfico de droga. Eu fico brincando, mas durante muito tempo, e ainda hoje, né, eu estudo muito, sempre tive muita curiosidade, pesquisei nessa área, conheci várias comunidades na época da minha faculdade, fiz trabalho social, fiz extensão, especificamente entrevistei um monte de gente desse cenário, né, de cenário de local mesmo, de pessoal que atuava na criminalidade, e muita gente, a porta de entrada muitas vezes é essa atuação desse tal colaborador, é o aviãozinho, é o fogueteiro, é o olheiro, só que perceba, quando eu digo é o fogueteiro, é o olheiro, é o aviãozinho, você tem que tomar muito cuidado. E por isso que eu falo das minhas pesquisas, das minhas análises. O que é que acontece aqui? Porque às vezes a gente olha assim, rapaz, a regra, vamos para a regra, tá? A regra é que essas funções sejam inicialmente indicadas ou exercidas
por quem ainda não está inserido no contexto da traficância. Vamos imaginar aqui numa comunidade controlada pelo tráfico de droga, você acha que um cara que já tem experiência vai ficar na laje olhando, empinando pipa e aguardando a polícia chegar para soltar o rojão? É claro que não, ele vai estar fazendo outras atividades. E quem é que faz esse tipo de atividade? Normalmente são pessoas que não atuam diretamente no tráfico, mas são cooptadas pelos traficantes. Então imagine aqui que um rapaz está indo no dia de domingo, descendo para a praia, e aí chega um traficante lá com quem ele tem algum conhecimento, porque sempre foram vizinhos e tudo mais. Cara, vê um negócio aqui, o rapaz que ia ficar olhando aqui de butuca para ver se os homens chegam aí mais cedo, ele faltou, ele tá doente, melhor dizendo. Tu quebra um galho aí, tu fica... Por que eu tô dizendo isso? E aí o cara, beleza, é nós, tal. E aí depois eu te dou um tênis, sei lá, te dou qualquer coisa. Não, é nós, beleza, eu fico aí. O cara esquece a praia. Por que eu tô falando isso? Porque perceba que esse, no meu exemplo, o cara que vai funcionar como olheiro pontual, ele não é membro da organização criminosa. E melhor, mais ainda, ele não é membro, ele não atua na associação, com ânimos de estabilidade e permanência para fins de associação criminosa. E tampouco ele pratica um dos verbos nucleares lá do crime do artigo 33. Mas esse cara comete crime, de acordo com a doutrina e com a jurisprudência, ele está praticando o delito do artigo 37. Por quê? Porque ele está colaborando como informante com o grupo, organização ou associação destinada à prática do crime de tráfico. Mas perceba que ele não é componente do grupo, ele não é componente da organização e tampouco da associação. Pedro, o que é que você quer dizer com isso? É que essa colaboração, ela, para fins de artigo 37, presta atenção, pelo amor de Deus, que a coisa vai ficar mais séria. Para fins de associação criminosa, aliás, para fins de colaboração ou informação para o tráfico do artigo 37, ela precisa ser efêmera, ela precisa ser pontual, ela precisa não ser constante, aquilo ali não pode ser um hábito, é uma ajuda pontual, é uma ajuda ainda que não importante, mas específica. Você não pode ser diferente. Beleza, cara. Rapaz, tu ficasse tão bem, tão ligado nesse domingo substituindo o cara, tu é muito mais ligado do que o outro. O outro perdeu. Se tu quiser, a vaga é tua. Beleza, é nós. Posso ficar só aqui? Pode, pô. Todo dia, de segunda a sábado, tu fica aqui, o domingo é de folga. Beleza, beleza. Os caras lá de cima acertaram, gostaram que só eu disse que tu é um chegado meu e beleza. Tu vai ficar ali. Perceba que a partir desse momento não há mais o laço de efemeridade, de pontualidade. A colaboração passa a ser constante. Nessa situação, aí a gente passa a ter possibilidade de punição pelo tráfico ou mesmo da associação criminosa, aí tem que analisar, mas não mais o de colaborador informante do tráfico do 37. O 37 é imprescindível que haja a efemeridade da ligação. E aí perceba, tá, pessoal, porque o que é que seu examinador vai fazer? Até aqui eu entendi, Pedro, mas seu examinador ele vai colocar o seguinte: olha, essa situação, João, ou Pedro, vamos botar eu, né? Pedro, ele colabora com o tráfico de segunda a sexta, não, melhor dizendo, Pedro, ele colabora com os traficantes Nem, José e Cláudio, de segunda a sexta-feira, folgando aos sábados, atuando na função de informante, fogueteiro e fogueteiro, prevenindo os traficantes da chegada da polícia ao local, à comunidade. Nesse caso, em razão do ânimos de estabilidade e permanência, restará qualificado o crime de associação para o tráfico e combinado com o crime de colaboração. Perceba, pessoal, que isso está errado, tá? Por quê? Porque, volto a dizer, a associação para o tráfico ela não é compatível, cumulada com o artigo 37. Repito, não é possível responder em concurso de crimes
com o artigo 35 e o artigo 37. Por quê? Porque o vínculo, perceba a contrariedade daqui do 37, é a efemeridade, ao passo que o vínculo aqui do artigo 35 é a estabilidade e permanência. Tampouco é possível responder como colaborador e pelo tráfico de droga. Você ou é um ou é outro. Beleza? Não são cumuláveis. 37 não é cumulável com 33 e tampouco com o artigo 35. Quem é esse colaborador? A gente já respondeu, é exceção pluralista, teoria monista, sim, mais uma vez, por quê? Porque sem a previsão disso, poderíamos enquadrar essa colaboração como tráfico, ainda que de menor importância, uma participação de menor importância, mas andou bem nesse ponto o legislador ao trazer uma punição mais branda, apesar de ser bem severa, 2 a 6 anos, para essa atividade. Beleza, pessoal? Dosimetria da pena. Vamos fazer algumas considerações aqui em relação ao artigo 40 e aí fechamos essa parte de direito penal. Tranquilo? Considerações gerais, vamos abordar aqui as causas de aumento de pena que geram esse aumento de 1/6 a 2/3 no que tange aos crimes previstos entre os artigos 33 e 37, que foram justamente esses que a gente acabou de estudar. Meus caros, como é que se dá? A gente viu que essa causa de aumento de pena, eu acabei de dizer para vocês, ela variará de acordo com 1/6 a 2/3 da pena efetivamente estabelecida após a primeira e a segunda fase da dosimetria da pena. E aí você pode estar se perguntando, conforme aponta uma parte da doutrina errada, desde já eu aponto, que essa variação do quantum da pena, ela dependerá justamente da quantidade objetiva de incisos que restarem aplicados ao acusado. Então, por exemplo, se a gente tiver a incidência do artigo 40, inciso 1º e inciso 7º, a gente teria 1/5, por exemplo, de aumento e não 1/6. E aí eu te pergunto, esse é o raciocínio correto? Não, pessoal. O Superior Tribunal de Justiça aponta que o magistrado deve contextualizar e fundamentar o aumento de pena concedido com critérios diversos do quantitativo fundamental de incisos em que incorre a conduta do acusado. Dito de outra maneira, para o STJ, o número de incisos em que está enquadrada a conduta do agente por si só não justifica a elevação desse aumento de pena acima de 1/6. Pode até ser um dos fundamentos utilizados como convencimento do magistrado, mas o número objetivo ele não é e não pode ser o único utilizado para fins desse acréscimo. Beleza? Então, dito de outra maneira, é possível que a gente tenha 2 ou até 3 incisos aplicáveis a um caso concreto, mas o magistrado entenda que é caso de aumento de apenas 1/6, plenamente possível, desde que, claro, fundamentado. E a mesma situação, há quem indique, eu particularmente não concordo, mas há quem indique que a depender da interestadualidade, por exemplo, o cara saiu distribuindo em um monte de estado, vai ter só uma causa de aumento de pena. Talvez sim, mas nesse cenário, pelo teor ou pelo potencial danoso, é plausível e possível que o magistrado, desde que fundamente essa sua percepção, faça incidir uma causa de aumento superior a 1/6, ainda que haja apenas uma causa de aumento aplicável ao caso concreto. Certo? Beleza? Feitas essas considerações, vamos ler e, no que for importante, tecer alguns comentários sobre cada um dos dispositivos. A natureza, a procedência da substância do produto apreendido e a circunstância do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Pessoal, o que é que eu estou falando aqui? De internacionalidade, de transnacionalidade. Aqui era a minha maior atuação lá em Rio Branco, quando eu estava lotado no Acre. Eu já disse aqui, o Acre é uma região de tríplice fronteira, a cocaína do Brasil não é produzida no Brasil, sempre vem de fora, e, portanto, as regiões fronteiriças do Brasil, sobretudo com Colômbia
Peru, Venezuela e Venezuela e Bolívia são as principais portas de entrada de cocaína no Brasil. Tranquilo, observado isso. Qual é a peculiaridade? A peculiaridade é que eu sou defensor público federal, membro da Defensoria Pública da União. Eu só atuo em causas da Justiça Federal. E por que eu atuava nessas causas? Por conta justamente da transnacionalidade. Se houver transnacionalidade, se a droga sair do Brasil para fora ou sair de fora para o Brasil, tiver esse destino ou origem internacional ou transnacional, estaremos diante dessa transnacionalidade, que é uma causa de aumento de pena. Não apenas é uma causa de aumento de pena, como também é fator decisivo para que haja a competência da Justiça Federal, com arrimo no artigo 109, inciso 5º da Constituição Federal. Quando houver transnacionalidade na lei de drogas, temos duas consequências. A primeira é Justiça Federal competente, a segunda é incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 1º. Pedro, se a gente tiver diante de maconha produzida no meu estado à torta e à direita, meu estado de Pernambuco, ali quase um polígono tem, o famoso polígono da maconha, muito interessante e, por incrível que pareça, visitado por parcela da população brasileira. No polígono da maconha, imagine ali lá em Floresta, essa maconhazinha toda bonitinha, toda organizada, ela vai se destinar a um outro lugar, a Argentina. Vamos colocar a Argentina aí, dizendo que eles são terra de... deixa para lá. Eles vão dizer que a maconha vai se destinar para a Argentina. Só que, chegando em São Paulo, há apreensão, ou seja, não há transnacionalidade efetivada, mas a droga fica comprovado que a droga deveria ir para a Argentina. Nesse caso, vai ser o quê? Vai haver sim a transnacionalidade. Não é imprescindível a superação da barreira do limite geográfico da fronteira, apenas desde que reste comprovada que o destino da droga seria aquele, restará para fins de incidência do artigo 40, inciso 1º, comprovada a transnacionalidade, tanto para caso de aumento como para fins de competência da Justiça Federal. Beleza? Inciso 2º, o agente praticar o crime prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Beleza, pessoal? Tranquilo. Imagine lá no Congresso Nacional, hipoteticamente, um servidor lá do Senado, ele sabendo que ali tem um alto mercado do consumidor de cocaína, isso hipoteticamente, ele se vale do livre trânsito para levar uma malazinha, para levar uma bolsa cheia de cocaína e distribuir lá entre os congressistas mediante pagamento. Ele vira o fornecedor. Atividade de tráfico se valendo da função pública. Haverá incidência do inciso 2º do artigo 40, por exemplo. Inciso 3º é mais interessante. A infração tiver sido cometida nas dependências ou mediações de estabelecimentos prisionais, de ensino, hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativos, esportivos ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizam espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento dependentes de droga ou de reinserção social de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Esse dispositivo é muito grande, você precisa ler, mas precisa fazer duas observações sobre ele. Vamos lá. É imprescindível que a comercialização se dê com os frequentadores do local. Imagine aqui, a gente viu que não pode traficar, quer dizer, não pode traficar em qualquer lugar, né? Mas a atividade de traficância nas imediações de presídios, ele vai ter um acréscimo de pena, porque por infringência do artigo 40, inciso 3º, certo? A dúvida que se põe é, imagine que eu estou vendendo droga ao lado de um presídio, mas o meu destinatário, ele não tem nada a ver com os presidiários. Ele não é parente, ele não é presidiário, ele nunca foi preso, ele não conhece ninguém lá dentro, ele é um qualquer que estava passando lá e percebeu que eu estava vendendo droga e me fez a compra e eu estou vendendo. Beleza. Fui preso justamente por essa atividade. Nesse caso, o fato de a comercialização não ter se dado com um presidiário, ela afasta ou não a incidência do artigo 40, inciso 3º. O STJ e STF têm afirmado que não. O que se quer reprimir não é a venda direta para os frequentadores do local específico, mas sim a
dificuldade ou se quer evitar a profusão de comercialização de droga nesses estabelecimentos. Por quê? Porque o público que fica mais suscetível a essa prática é um público, digamos assim, hipervulnerável ou que demanda uma maior preocupação por parte do poder público e especificamente por parte do legislador. Foi essa a leitura, beleza? Esse é o primeiro ponto que eu queria que vocês registrassem. E o segundo, que eu acho que é o que vai cair na sua prova, é porque antes havia uma divergência entre STF e STJ, divergência essa superada. Imagine a seguinte situação: imagine que eu vou vender droga em determinado lugar, boto minha mochila, pego minha condução, pego o transporte público até chegar na praia, porque o meu ponto de venda é a praia. Só que no meio do caminho do ônibus até eu chegar à praia, o ônibus é parado, polícia entra com cães farejadores, vem que eu estou com droga na minha mochila e me prendem e vão me processar. Nesse processo, ao fim e ao cabo, eu posso ser condenado por tráfico com causa de aumento por ter me valido de transporte público. A divergência era essa, tá, pessoal? Antigamente, um dos tribunais, o Supremo Tribunal Federal, entendia que sim, era preciso que, ou poderia haver essa condenação. Aliás, é o contrário, né? O STJ, mas enfim, um dos tribunais entendia que poderia sim haver a incidência da causa de pena. Só que hoje os dois tribunais, STF e STJ, botam uma outra condição. Essa questão do transporte público, cuidado aqui, tá? Do transporte público, para que haja incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso 3º, no caso de tráfico em transporte público ou utilizando-se de transporte público, deverá haver a comprovação de que a atuação, a atividade do acusado no transporte público, ele envolvia um caráter de mercancia. Deixa eu explicar melhor. Perceba que no meu exemplo, eu botei minha mochila, peguei o ônibus, ninguém sabia que eu estava traficando, ninguém sabia, eu estava lá na minha, tranquilo, até chegar na praia, porque na praia, sim, eu ia descer e ia começar a vender porque eu tinha clientes lá. Mas no ônibus eu nem fiz menção, ninguém sabia que eu estava traficando. É diferente e, nesse caso, dizem os tribunais STF e STJ, não há razão para a incidência da causa de aumento de pena, tá? A outra situação é se eu pego o ônibus, estou indo para a praia, mas vejo um grupo de adolescentes ou de jovens ou de pessoas potencialmente interessadas no meu produto. E eu chego aí, e aí, bicho, beleza? Vocês vão chegar num negocinho aí? Eu tenho coca, tenho loló, tenho lança, tenho maconha, vocês estão afim, e aí, estão afim? E aí, estão afim? Perceba que a abordagem aqui claramente é diferente. Aqui eu estou tentando vender ou efetivando venda de droga no transporte público. Nesse caso, tanto o STF como o STJ dizem que está atendida a condição ou a vontade do legislador que justifica a incidência do artigo 40, inciso 3º. Beleza? Aí está a jurisprudência. Até recentemente, a jurisprudência dessa corte estava consolidada no sentido que o simples ato de transportar a droga em transporte público dava causa. Justamente, vale a pena aí dar uma lida nesses excertos aí, que é o STJ que entendia e se adaptou à jurisprudência do STF. Com o novo entendimento, encontra ressonância na jurisprudência do STF. Não há motivo para insistir na manutenção de tese contrária, que até então vinha sendo acatada pela sexta turma. Aí, beleza, vale muito a pena dar essa lida nesse dispositivo. Inciso 5º, caracterizado o tráfico entre estados da federação ou entre estes e o Distrito Federal. Pessoal, duas observações aqui, tá? Um em relação à súmula 587, que eu vou ler daqui a pouquinho, que é se há necessidade de efetiva transposição dos limites geográficos entre os estados. O STJ pacificou seu entendimento, inclusive editou essa súmula, dizendo que não é imprescindível. Ainda que eu não ultrapasse o limite geográfico entre estados, pode haver a incidência da causa de aumento em razão dessa interestadualidade. E quando é que isso vai acontecer? Quando resta claro
para esse intento. É a mesma coisa lá da transnacionalidade. A diferença é que na transnacionalidade não há entendimento simulado e recentemente o STJ sumulou em relação à interestadualidade, súmula 587, que eu leio já para vocês. A primeira dúvida e o primeiro ponto, terminei me antecipando, é se é possível a aplicação cumulada da interestadualidade com a transnacionalidade. Aqui a gente vai precisar diferenciar duas situações, tá, pessoal? A primeira situação é aquela em que eu pego um ônibus, por exemplo, em Rio Branco, Acre, e quero ir até o Paraguai. Só que, para eu chegar no Paraguai, eu tenho que passar por Amazonas, passar ali por Mato Grosso do Sul, até chegar lá no Paraguai, certo? Ou seja, eu tenho que sair cortando os estados, Rondônia, depender do caminho, e aí eu vou seguindo. Perceba que, nesse meu trajeto, estou de novo com minha maleta cheia de cocaína, cheia de droga, mas meu intento é chegar ao Paraguai para vender essa droga. Meu intento é cometer um tráfico transnacional. Só que para que eu faça isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso cortar os estados. Nessa situação em que eu corto os estados, mas não atuo de maneira a distribuir a droga nesses estados, não deve haver cumulatividade entre interestadualidade e transnacionalidade. Eu vou responder apenas pelo tráfico com a causa de aumento da transnacionalidade, artigo 40, inciso 1º. De outra sorte, vamos imaginar lá, eu tenho que cortar esses estados. Mas aí eu pego no Acre e vou para em Manaus. Desço ali do ônibus, pessoal, tem 2 horas aí, daqui a pouco o ônibus volta a caminhar, volta a seguir seu rumo. E aí, nessas 2 horas, eu vou tentar o quê? Vender a droga que está comigo. Eu vendo ali 10% da droga que está comigo, depois eu volto lá ao ônibus. Do ônibus, a gente para de novo em Rondônia. Em Rondônia, 2 horas também eu aproveito para vender em Rondônia. Até chegar no Paraguai. Chegando no Paraguai, eu vendo o restante lá. Perceba que nessa situação, é possível sim, porque nesse trajeto havia o ânimos da interestadualidade para aumentar a difusão da droga. Nesse cenário, o STJ tem apontado, como por exemplo na ordem de habeas corpus 214.942, a possibilidade de cumulação de interestadualidade e da transnacionalidade. Nesse meu exemplo, haverá a acusação e potencial condenação no crime do artigo 33, combinado com o artigo 40, inciso 1º, e artigo 40, inciso 5º, de quem é a competência? Justiça Federal, por conta do inciso 1º, transnacionalidade. Beleza? Tranquilo? Agora vamos ver aí a súmula 587, que eu tinha visto, já que estamos finalizando aqui. Para a incidência da majorante do artigo 40, inciso 5º, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Os 2 últimos incisos aí que ensejam aumento de pena, sua prática envolver ou visar atingir criança ou adolescente ou quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento ou determinação. Lembra aqui do meu exemplo do ônibus, estou lá vendendo droga, vejo um grupo de criança ou adolescente, aquele pessoal saindo do colégio ali no ônibus, tudo fardado, e eu pergunto aos moleques que não tem muita coisa na cabeça, os meninos de 15, 16 anos, e aí, velho, vocês querem uma maconhazinha e tal, e aí os meninos compram, pegam, perceba que aí eu vou ter a causa de aumento lá do uso de transporte público e também a incidência desse inciso 6º do artigo 40, beleza? E por fim, a gente já analisou a questão lá do autofinanciamento, a gente financiar ou custear a prática do crime. Se for autofinanciamento, artigo 33, aí combinado com o artigo 40, inciso 7º. Se for autofinanciamento, esquece, claro, esse artigo 40, inciso 7º, e a gente vai aplicar apenas o artigo 36. Não há que se cogitar a aplicação do artigo 36 com a causa de aumento do artigo 40, inciso 7º, pois há claramente um bis in idem. Pessoal, ufa, a gente conseguiu terminar aqui dentro do período esperado, 4 aulas, muita coisa. Eu tenho certeza que se vocês anotaram muito material, eu arrisco-me a dizer aqui que eu não acredito que, não vou dizer 100% mas acho que a gente vocês conseguem, com todas as informações que eu passei aqui, responder 80% ou até mais das questões
de provas objetivas. Sugiro apenas dar uma lida, né, atenta na legislação de droga, na Lei 11.343 e, claro, ler, reler, anotar, sublinhar e reler novamente, revisando as anotações das aulas. Espero sinceramente que tenham gostado. Não estou finalizando o módulo, mas voltarei no nosso próximo encontro para iniciar a abordagem muito intensa também, tentando finalizar no que tange aos aspectos processuais e procedimentais da Lei 11.343. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até breve no próximo encontro.